para vocês por que gostaria de me mudar para o outro lado do planeta. Sabe, eu não sou fã de inverno ou neve, então, enquanto eu crescia, eu sempre quis me mudar do meu estado no norte dos Estados Unidos para algum lugar mais quente. Mas eu nem tinha terminado a escola quando viajei pela primeira vez para um país onde você pode celebrar o Natal na praia vestindo um biquíni. Isso tudo aconteceu porque meu pai foi realocado temporariamente para trabalhar na Austrália. Eu fiz tudo o que pude para convencer meus pais a me levarem com eles. A única coisa ruim era que minha mãe estava tão ocupada com seu trabalho que não podia viajar conosco. Então meu pai e eu cruzamos a metade do planeta e eu estava ansiosa pela minha nova vida. O ano letivo na Austrália começa vários meses depois do que nos Estados Unidos, então eu planejava passar todo o meu tempo livre na praia. Meu pai trabalhava arduamente e eu ficava a maior parte do tempo sozinha. Mas eu não tinha medo, eu já tinha 15 anos, me sentia basicamente uma adulta. Além disso, meu pai me disse que se eu tivesse algum problema, poderia pedir ajuda à nossa vizinha Courtney. Bom, minhas aventuras na Austrália começaram, e os primeiros problemas surgiram onde eu menos esperava, num supermercado. Eu fui comprar alimentos, peguei tudo o que precisava e fui ao balcão com dinheiro no bolso. A caixa amigável falou comigo e eu não entendi uma palavra. Ela parecia falar inglês, mas engolia alguns sons e encurtava os outros para que eu não conseguisse compreender nada. Posteriormente, eu me acostumei com o sotaque, mas isso não foi de imediato. Meus planos de ir à praia também não funcionaram. Quando chegamos à Austrália, o clima estava muito mais quente que nos Estados Unidos, mas o oceano ainda estava frio, então eu não tinha nada a fazer senão observar os surfistas em seus macacões apertados. E foi muito divertido, antes que eu visse uma barbatana saindo da água perto deles. E ninguém parecia se preocupar com isso. Corri para o salva-vidas, apontando para o oceano com minha mão esticada e gritando: "Tem um tubarão lá!" Mas ele apenas sorriu e disse que eu só podia ter um olhar de águia caso eu realmente estivesse vendo um tubarão tão pequeno e inofensivo assim. Eu fiquei tão envergonhada que voltei para a minha cadeira de praia e me escondi em um livro. E sabe o que é pior? Eu me queimei. Se você está planejando ir para a Austrália, lembre-se de que o sol é muito forte por lá. Mesmo quando eu ficava em casa na Austrália, nunca tinha um momento de tédio. Uma manhã, acordei com um som de riso ensurdecedor e horrível vindo de fora. Eu olhei para o meu relógio. Eram 5 horas da manhã. Eu estava tão furiosa que nem pensei se poderia ser perigoso. Tudo o que eu queria era falar para esse palhaço o que eu achava das suas piadas bobas. Eu abri as cortinas e o que eu vi? Ninguém. Apenas um pássaro bonito com uma cabeça grande e um bico longo sentado no peitoril da minha janela. Mas quando ele abriu o bico, eu ouvi aquele som infernal de novo. Eu tentei afugentar o pássaro, mas foi inútil. Ele continuou rugindo com aquele riso terrível. Eu bufei e fui fazer café. Parecia que um pássaro cuca-burra veio averiguar a área e então deu um sinal para seus amigos. Os convidados estranhos começaram a aparecer na minha casa. Outro dia, eu estava voltando para casa de bicicleta e entrei no quintal por um portão que estava aberto. Antes daquele dia, eu não conseguia me acostumar a ver cercas ao redor das casas e não conseguia descobrir qual a necessidade disso. Mas naquele momento, eu entendi. Havia uma enorme criatura escamosa no terraço. Eu dei alguns passos em direção a esse dragão que estava obstruindo a entrada da minha casa e ele abriu sua enorme boca. Então eu tentei afugentá-lo, balançando os meus braços e gritando: "Xó! Xó! Xó! Xó!" E a fera se aproximou de mim. Eu pulei para trás em pânico e depois lembrei que eu poderia pedir ajuda. Eu gritei: "Courtney!" esperando que minha vizinha viesse me ajudar. Mas o resgate não aconteceu do jeito que eu esperava. Um homem, que parecia ter uns 23 anos, saltou sobre a cerca. Analisando rapidamente a situação, ele agarrou bruscamente a cauda da fera. Em um segundo, ele a levantou no ar, agarrando o pescoço da fera com a outra mão. E enquanto segurava firmemente o dragão, ele se virou para mim e sorriu de maneira brilhante. Ah, pois é. Veja bem, quando meu pai me contou sobre alguém com o nome de Courtney, eu imaginei uma mulher de meia idade, com um chapéu australiano, não um homem bonito, bronzeado, com olhos azuis brilhantes. O rapaz alegremente me falou algo que eu não entendi. Tudo vai ficar bem. E saiu do meu quintal com a fera em suas mãos, fechando o portão com a perna.
Mas não havia nada de bem nisso. Meu nariz ainda estava descascando das queimaduras solares e eu estava totalmente despreparada para conhecer esse Courtney. Fiquei muito envergonhada quando isso aconteceu, mas logo tive que pedir ajuda ao Courtney novamente, quando vi uma aranha na minha casa. Geralmente não tenho medo de aranhas, mas essa era muito grande. Olhei no espelho primeiro e depois liguei para o Courtney. Ele desceu alguns minutos depois, disse, vamos dar uma olhada. E enquanto eu estava tentando descobrir que tipo de ação tomaríamos, ele pegou a intrusa em um balde de plástico e a jogou fora. Depois disso, ficamos no terraço. E Courtney me contou que o perigo sobre as aranhas australianas é bastante exagerado fora da Austrália e que eles não matavam aracnídeos. Mas havia algumas espécies das quais é melhor manter distância. Eu estava ouvindo Courtney com atenção total, mas falando francamente, não me importava se ele estava falando de aranhas ou de física quântica. Então eu aprendi a pegar aranhas grandes, mas não perigosas. E eu tive que fazer isso com mais frequência do que o normal, mesmo para a Austrália. É tudo porque o verão deste ano estava mais quente do que o normal. Alguns dias passavam dos 48 graus Celsius. Pessoas, animais e até mesmo criaturas de 8 patas sofriam com isso. Eu vi um vídeo na internet sobre como uma aranha grande estava na mão de uma australiana que segurava uma garrafa de água fria e percebi que as aranhas estavam tentando se mudar para um lugar frio e úmido. Me lembrei de como colocávamos comedouros para pássaros dentro de casa no inverno e eu decidi preparar uma tigela de água para as aranhas que sofrem com o calor e a sede. Ei, elas também são seres vivos, apesar do fato de que são assustadoras e têm 8 patas, ok? Então, eu coloquei uma tigela de água debaixo de uma tenda no meu quintal e me certifiquei de que houvesse sempre água lá dentro. Bom, eu compartilhei minhas aventuras na Austrália com você. Estou muito triste que em breve vou ter que ir embora. É um país maravilhoso, onde vivem criaturas maravilhosas e as pessoas não andam de cabeça para baixo, mas são geralmente muito amigáveis e prestativas. E, quando eu completar 18 anos, voltarei para a faculdade e para convidar o Courtney para sair. Quais são os seus países favoritos? Ou talvez você tenha suas próprias histórias interessantes para contar sobre viagens. Compartilhe-as nos comentários abaixo e não